Presta atenção nesse vídeo do Haddad dando no olho do Tarcísio de Freitas por conta do que ele fez contra a nação brasileira, se unindo aos parlamentares bolsonaristas para derrubar uma arrecadação que serviria para toda a população brasileira. Então, aqueles que, porventura, imaginam que, tentando sabotar o Brasil, vão deter o curso dos acontecimentos, eles estão equivocados. Não se ganha a eleição sabotando o país. Não se ganha a eleição impedindo o governo de fazer o bem. Nós vamos seguir a nossa vida, vamos seguir o nosso curso e vamos entregar um Brasil muito melhor. Muito obrigado. Perfeito aí a fala de Haddad, que é uma resposta direta ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, por ter se intrometido e usado o gabinete do governador dele, de São Paulo, para fazer a cabeça dos deputados, prometendo cargos imundos e fundos, inclusive prometendo talvez cargos se ele for candidato a presidente da República. Ele atuou de uma maneira sórdida, eleitoreira, para que o IOF, esse imposto sobre essa circulação financeira, não atingisse as bets, as grandes empresas, as fintechs e todo o dinheirama dos bilionários. Quer dizer que pobre pode pagar imposto. A pessoa que vai fazer compra, a pessoa que faz dívidas, a pessoa que empresta, a pessoa que paga conta de água, de energia, de luz, paga aluguel, esses aí têm imposto direto. Aí o rico não pode ter. As bets, que são jogos de azar, que estão ganhando rios de dinheiro na costa do trabalhador, essas não podem. Foi isso que o Tarcísio e os bolsonaristas fizeram. Esse negócio deles ficarem inventando, não impedimos o Lula de criar imposto, mas eles não disseram de quem. Quer dizer que eles impediram o governo de fazer imposto através de bets, de casa de aposta, de fintech, que são bancos, uma cópia de bancos que funcionam no meio digital, ganhando dinheiro de todo mundo, e aí não vai. Por que não tira o imposto também do ser humano, então, do Brasil todo? Não dá, gente. Essa forma de agir é contra o Brasil. Essa forma de eles atuarem não é uma forma de salvar o brasileiro ou ajudar a todo mundo, não. Foi uma forma de atrapalhar o governo, de arrecadar esse dinheiro que ia ser usado na educação, em saúde, em prioridade. O governo brasileiro é responsável por retirar 27 milhões, agora no governo Lula, da linha da pobreza novamente, ou seja, gente que não está mais passando fome. No tempo do Bolsonaro era a fila do osso. E é isso que o Tarcísio impediu. Mais dinheiro no prato do trabalhador, menos dinheiro no prato do trabalhador e mais dinheiro no prato dos bilionários. É para isso que eles atuam. Gente, olha só essa notícia aqui para arrebentar toco e feder chifre queimado. Quem está falando isso aqui é o Dudu Bananinha. Eduardo Bolsonaro disse o seguinte: Dilma só saiu porque Temer e o Centrão quiseram. Não foi por causa de protestos, muito menos do Kim Kataguiri. Só trouxa acredita nisso, disse ele. Ele compartilhou o texto, ele que está cada dia mais isolado na ultradireita, neofascista, confessando golpe contra a presidente Dilma. Aí, ó, ele compartilhou isso daqui, falando exatamente que a presidente Dilma Rousseff só saiu por conta do Centrão e do Temer. Quer dizer, você foi descobrir isso agora, o Eduardo Bolsonaro? Agora ele está falando aquilo que o pai dele sempre mentiu. Eles sempre bateram na tecla que não houve golpe contra Dilma, que o processo foi natural, foi normal. Agora, ele falando para querer rebater outras pessoas da direita que ele serve, como o Kim Kataguiri e outros críticos a ele, porque a pesquisa Quest disse que ele é o mais rejeitado de toda a direita, aí ele fica atacando as pessoas, mas num ataque ele confessa que sabia, o que o pai dele sabia, que todos sabiam, todos que eram deputados que votaram contra Dilma sabiam. Não foi por causa de protesto, não foi por causa de crime nenhum, foi por causa de um golpe da união entre o vice-presidente Temer, o Centrão, que são esses partidos pilantras,
que derrubaram a presidente Dilma. E tudo começou quando a Polícia Federal ela pôde fazer na Petrobras uma varredura geral. Diretores que roubavam a nação, daí que veio esse negócio do petróleo, do roubo do petróleo. Mas se não fosse a presidente Dilma, ninguém tinha descoberto essa roubalheira toda. Lembrando que era o Eduardo Cunha, que tinha os seus diretores lá dentro, que roubavam o Brasil, roubavam a Petrobras. E aí agora o Dudu Bananinha, na cara de pau, vem confessar que o que aconteceu com a Dilma foi um golpe parlamentar. É disso que se trata. Ele adora os golpes. Aliás, ali elogiou o golpe de 64, ele e o pai dele, elogiou o golpe contra Dilma e estava elogiando o golpe que queriam dar no Brasil, queriam se livrar, mas se lascaram, porque desse vocês não se livraram. Vocês acostumados a dar golpe e elogiar golpe, desse não se livraram. Aliás, sobre o Dudu Bananinha, o Lindbergh Farias entrou com um recurso na mesa diretora da Câmara Federal para sustar a decisão do amigo dele, que ficou relator no caso para caçá-lo. Eduardo Bolsonaro, Lindbergh recorre a decisão que manteve amigo como relator da cassação. O líder da bancada do PT na Câmara, o deputado Lindbergh Farias, protocolou um recurso na mesa diretora para sustar o que decidiu o deputado Fábio Chiochete, que indeferiu o pedido de cassação, suspensão do relator Marcelo Freitas, na representação 22/2025, movida contra o deputado Eduardo Bolsonaro. O documento pede que a mesa anule a decisão e afaste o relator. O recurso do PT questiona o que classifica como violação aos princípios da moralidade, impessoalidade e legalidade administrativa, apontando que o relator designado mantém amizade e alinhamento político público e notório com o investigado Eduardo Bolsonaro. O documento pede que a mesa anule a decisão do Conselho de Ética, afaste o relator Marcelo Freitas e designe novo relator entre os nomes sorteados, além de solicitar que sejam apuradas as razões da paralisação de outras representações contra Eduardo Bolsonaro, que permanecem sem relator designando um andamento no processo atual. Olha, gente, como é importante a gente votar em deputados respeitáveis, deputados que prestem, deputados que sigam a lei, não deputados que avacalham a nação, como Zé Trovão, como Carla Zambelli, como a mentirosa da Bia Kicis, o pilantra do Nicolas Ferreira, o vagabundo do Eduardo Bolsonaro. Pelo amor de Deus, gente, vocês elegeram o presidente Lula, 60 milhões de votos. Com 60 milhões de votos, dava para fazer a maior bancada na Câmara. Sabe aonde é que o pessoal está dormindo? É nisso. Vota para presidente em um e para deputado vota em qualquer um. Vocês viram agora como a pilantragem é? Se nós tivéssemos maioria na Câmara, tinha passado a questão do IOF nas bets e o governo estaria com mais recursos para investir no social. E também esta porcaria aí do deputado Eduardo Bolsonaro já teria sido cassado. Não foi cassado porque tem amigos lá dentro que fazem a manobra pensando na eleição futura de 2026, porque a maioria bolsonarista que entrou lá, sem o voto do Bolsonaro, não entra nunca. Se o Bolsonaro disser, não, vote nesse aqui, ele não vai, que é muito difícil um político bolsonarista ter votos próprios. Não tem. Eles são meros marionetes do Bolsonaro. Não conseguiram a popularidade que o mestre deles conseguiu, falando, reverberando bobagens, tentam imitá-lo nas bobagens, no palavrão, na sacanagem, porque para gente que vota no Bolsonaro, eles dizem que o Bolsonaro é o melhor presidente do Brasil. Adivinha por quê? Sempre quando eu vou na internet, no Twitter, eu encontro o Bolsonaro falando palavrão, o Bolsonaro xingando com alguém,
O Bolsonaro dando uma risada, comendo farofa. Aí eles dizem, esse era o melhor presidente. Ou seja, para eles, basta ser vulgar, basta você falar palavrão, basta você ser fuleiro, escroto, xingar os outros, pronto. Esse você pega de melhor presidente. Do mesmo jeito que falam com o Trump. Basta o Trump fazer uma dancinha. Ai, meu Deus do céu, é o melhor presidente do mundo. Vocês entendem isso? Basta que façam isso. Olha, gente, arrebente a boca do sapato. Você está no Critica Brasil, que fala a verdade, doa em quem doer. Aí, a decisão da banca que atua no Nobel da Paz, deu o Nobel da Paz para Maria Corina Machado. Esta mulher, que é opositora do Nicolás Maduro na Venezuela. Ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Aliás, o que ela fez pela paz? Se a gente pensar o seguinte, olha, ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Antigamente, o Nobel tinha aliás, o presidente Putin disse, poxa, aí perdeu a grande oportunidade de fazer alguma coisa. O Putin reclamou aí do Nobel, né? Vamos ver o que ele disse. Ele disse o seguinte: Putin critica o Prêmio Nobel e diz que Trump fez muito pela paz. O presidente dos Estados Unidos agradece o russo. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, criticou na sexta-feira o Prêmio Nobel da Paz após a premiação de 2025 ser concedida à oposicionista venezuelana Maria Corina Machado. Sem defender diretamente a concessão do prêmio para Trump, que esperava ser laureado, Putin também disse achar que Trump fez muito pela paz no mundo. Ele disse, houve casos em que o comitê do Nobel concedeu o prêmio a pessoas que não fizeram nada pela paz. O prestígio do prêmio se perdeu em grande medida, declarou o presidente russo em entrevista. Aí ele disse também que o Trump resolveu muitos problemas complexos, crises que duravam décadas. Falou, bom, crises que duravam décadas que o Trump resolveu, olha, eu posso aceitar que o Putin está certo na concessão do Prêmio Nobel para Maria Corina, que realmente não fez absolutamente nada pela paz. Ao contrário, na Venezuela ela fez muito para que houvesse uma guerra civil dentro da Venezuela. Se vocês acompanharem o histórico, houve a guerra civil. Apesar de vocês saberem já a minha opinião sobre aquelas eleições que eu acho que o Maduro levou no tapetão. Apesar disso, Maria Corina não foi nem um pouco uma Madre Teresa de Calcutá. Olha, vamos fazer a paz, gente, a união, vamos unir. A paz deve ser dada, o Prêmio Nobel da Paz deve ser dada a quem tem notório feitos pela paz mundial e não com quem concorreu às eleições. Agora, dizer também que o Trump resolveu problemas de décadas. Olha, a guerra que estava ocorrendo em Gaza, não faz décadas, faz muito mais do que isso, mas isso não foi resolvido. Quer dizer que o Trump agora disse para Israel, olha, não precisa mais bombardear Gaza porque você já destruiu Gaza. Não houve um acordo de paz, o que houve foi um extermínio, nas palavras do presidente Lula, um genocídio. Acabaram com mais de 65 mil pessoas. Destruíram a infraestrutura toda daquele estado. Acabaram com os prédios. Ou seja, está um lixo, uma porcaria. Agora eles se retiram de lá depois de terem feito o trabalho sujo. Aliás, eu estou dando esse número de meses atrás. De meses atrás. Então dizer que eles se mandaram... Que tipo de paz é essa? Aquela que usou o B-12 para bombardear o Irã? É esse o tipo de paz? Vamos fazer a paz. O que é? Qual é meu inimigo aí? Não quer fazer paz? Bomba neles. Pá, pá. Pronto, eu faço paz matando eles. Fiz a paz. Esse tipo de paz não. Até porque também Putin e Trump ainda não tem paz lá na Ucrânia. Anos de guerra e cadê a paz tanto prometida? Aliás, o Trump está enviando mais armamento para a Ucrânia. O que há é um acordo entre vocês. Mas dizer que o Trump merecia o Nobel da Paz, pelo amor de Deus. Um cara que não cria paz nem dentro do seu país, o maior escarcéu, tem briga para tudo quanto é lado, prendendo opositores,
querendo tirar prefeitos e governadores de oposição a ele, indo para cima, batendo nas pessoas porque estão protestando contra ele, fechando universidades que criticam ele. Ou seja, o Trump é um ditador. Ele não traz paz nem para dentro dos Estados Unidos. Aí dizer, houve paz para Israel. Israel não estava sendo atacado. Israel foi atacado naquele tempo que começou aquela guerra e teve ali, no início, não é, o contra-ataque. Mas aí aproveitou para invadir, aproveitou para fazer muito mais coisas que aquele ataque. E não é de hoje aquela guerra entre Palestina e Israel. E não vai se acabar tão cedo. Porque Israel continua a massacrar aquele povo, castigando, não deixando nem comida chegar, comida internacional chegar lá. O país não pertence a eles, mas eles mandam como se fosse deles. Então hoje, a Gaza é como se fosse, os palestinos é como se fossem escravos de Israel. Eu tenho minhas ressalvas à questão israelense com islamismo, não sei separar essas coisas. Eu sei que a Israel, o Estado de Israel, é um Estado democrático, que tem liberdade de expressão, que protege as minorias, o Estado de Israel. Mas a crítica nossa aí é contra o governo Netanyahu, esse extremista, que inclusive a Corte Internacional mandou prendê-lo por essas atrocidades. Então falar em paz agora, não, eles pararam de matar. Eles pararam de matar. Então a paz deles é, como eu falei, tem o meu inimigo, então ele está guerreando comigo, existe uma paz para ser resolvida, destruo eles, pronto. A minha paz eu consegui através da destruição. Isso dá direito para você ganhar o Prêmio Nobel da Paz? Não sei. Está estranhíssimo demais. Gente, arrebenta a boca do sapato. Você está no Critica Brasil, que fala a verdade, doa em quem doer, direto do olho do furacão. Olha, Trump anuncia tarifas de 100% contra a China e reabre guerra comercial. Tudo isso, minha gente, é pelo tal das terras raras. A China tomou a decisão de dificultar o acesso a estas terras. 80% desses minerais, que são 17 minerais, como o ródio, como o samário, que são usados em LEDs, em computadores, em caças, em ímãs, magnetismo, em joias, enfim. Estas terras raras, os minerais não são raros, mas eles se encontram em lugares específicos. O Brasil detém aqui 25% da questão mundial. E esta produção mundial está nas mãos da China. 80% nas mãos da China desta produção. Então os Estados Unidos está com muita raiva, porque ele depende desses minerais raros para a fabricação, inclusive, de bombas, de armas e caças. Além, é claro, dos aparelhos eletrônicos e tudo mais. Vamos ver no que vai dar. Ele está dizendo que a China está fazendo todo mundo ficar dependente. Aliás, ele disse o seguinte: a China está chantageando o mundo. Essas palavras do Donald Trump, não é? O presidente dos Estados Unidos, então, taxou novamente, né, as tarifas chinesas. Atualmente, cerca de 70% do fornecimento global de minerais de terras raras vem da China. Nos Estados Unidos, os minerais são essenciais para a indústria de alta tecnologia, como automóveis, defesa, como eu falei, de caças aqui, semicondutores. Na prática, a medida chinesa iria encarecer a produção americana. O governo da China estabeleceu que empresas estrangeiras terão de obter uma licença para retirar do país produtos que contenham mais de 0,1% de terras raras provenientes da China. Em publicação no The Truth Social, o republicano afirmou que foi informado de que a China assumiu uma posição extraordinariamente agressiva em relação ao comércio e que está, ele disse, nas palavras dele, está fazendo uma chantagem com o mundo.
Isso afeta todos os países sem exceção e foi, obviamente, um plano elaborado por eles anos atrás. É absolutamente inédito no comércio internacional e uma vergonha, disse o Trump. É, meu irmão. Quer dizer que ele quer taxar os produtos dele, em qualquer que seja. Ele quer limitar o acesso de pessoas ao visto americano, é tantos mil que tem que pagar. Ele quer fazer um monte de coisa. Agora, quando um país como a China, poderosa como é, decide fazer o mesmo com produtos do seu país, aí ele endoidece, fica louco. Vamos ver. Está taxando aí a China, vai acontecer aquela mesma coisa que já aconteceu antes. Taxou a China foi e taxou eles. A China é a maior credora dos Estados Unidos. Não tem para onde correr. Gente, colabore com Critica Brasil, colabore aqui. Olha, meu Deus do céu. Desse jeito não vou, né? Não vão dar, que agora que tem aqui, olha aí, gente. Tá aqui o QR Code para você ajudar o Critica Brasil. Ajude pelo Pix 61 983 04 6113. Esse aqui é o nosso Pix 61 983 04 6113. Eu quero agradecer aos membros do canal que sempre ajudam, às pessoas que compartilham e a você que vai pegar o seu celularzinho agora e ajudar o canal. Muito obrigado, Critica Brasil, falando a verdade, doer quem doer. Amanhã a gente volta, amanhã à noite. Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, pessoal.